Olá, mulher, seja muito bem-vinda! Se você está por aqui, imagina que você está buscando engravidar ou está querendo conhecer um pouco mais sobre o seu ciclo menstrual. Você está no lugar certo. Imagino que você já saiba, mas eu sou Thalita Santana, eu sou nutricionista, especialista em saúde da mulher, com foco em SOP, endometriose e mulheres que estão buscando engravidar. Mas vamos direto ao assunto que eu quero que você extraia o máximo aqui dessa mini aula, certo? Esse aqui é representação do nosso ciclo menstrual. Então, eu tenho um programa nutricional chamado Mulher de Fases, pois nós somos cíclicas, nós somos de fases. Isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, isso aqui acontece mensalmente com a gente. Vamos entender um pouquinho melhor? Na primeira fase do ciclo, a gente chama de fase folicular. Por que fase folicular, Nutri? Vocês já vão saber. Por quê? Ó, folicular lembra o que? Folículo. E nessa primeira fase aqui, a gente está amadurecendo esses folículos. Então, se vocês olharem aqui, a gente tem um folículo primário que vai se transformar em secundário, terciário, para virar um folículo antral e depois a ovulação que a gente vai chegar lá. Então, nessa fase aqui é a fase folicular de amadurecimento desses folículos lá no nosso ovário. Só que concomitante a isso, lá na nossa pituitária, aqui no nosso cérebro, a gente vai ter aumento do FSH. Com certeza vocês já fizeram o exame de FSH. E o que é o FSH? O nome dele é hormônio folículo estimulante. Olha como tudo se parece. A fase folicular, a gente tem mais FSH, que é o folículo estimulante, que vai estimular esses folículos. Então, para que esses folículos eles cresçam, a gente precisa desse FSH, que está aumentado aqui na primeira fase. Quando é a primeira fase, Nutri? A partir do primeiro dia que você sangra, até em médio 14º, 16º dia, que isso é um papo para outra aula, que depende muito de quantos dias é o ciclo menstrual dessa mulher, certo? Nesse caso aqui, a representação de um ciclo de 28 dias. Nesse caso, a fase folicular é do primeiro dia que você sangra até o 14º dia, que a gente tem aqui o amadurecimento, o crescimento desses folículos com FSH, tá? Nessa fase, a gente vai tendo ali inicialmente um aumentozinho do estradiol. Vocês veem que aqui em azulzinho o estradiol ele já começa a aumentar aqui nessa fase folicular. Progesterona baixinho. E no endométrio, o que acontece é a descamação desse útero, que é a sinalização para liberar FSH e estimular para um novo folículo crescer. Porque todo ciclo a gente se prepara para uma gestação. Então, todo ciclo a gente vai amadurecer esses folículos, certo? Pronto, passou aqui a primeira fase, a gente pode ir para essa fase que a gente chama de fase ovulatória. O que é que marca a Nutri a fase ovulatória? Você vai ter um pico de estradiol aqui. Esse pico de estradiol, ele gera um pico de LH. Então, você tem lá nos seus hormônios ovarianos um aumento de estradiol. Quando aumenta o estradiol, é uma sinalização para o nosso cérebro para aumentar LH. Quando você aumenta LH, você rompe, tá vendo? Isso aqui é um rompimento do seu folículo. Quando você rompe, você libera o óvulo que estava aqui dentro, que a gente chama de ovulação. Então, a ovulação, que acontece ali no 14º dia, para quem está buscando engravidar, precisa ser atentar muito os sinais e sintomas dessa fase. Então, aqui você pode perceber o muco, clara de ovo, que é para facilitar ali o processo de penetração, facilitar com que o espermatozoide alcance esse óvulo. Você percebe aumento da libido, aumento da autoestima, porque o nosso corpo ele é muito inteligente. Então, ele vai fazer de tudo para a mulher ter relação sexual naquele período e conseguir engravidar caso o espermatozoide encontre o óvulo. Então, aqui nesse momento da ovulação, tanto que para quem está buscando engravidar, é interessante ter relações aqui antes e após essa ovulação, mas primeiro você precisa identificar, que é uma coisa que eu ensino muito a vocês no Mulher de Fases, tá? Passou aqui essa fase da ovulação, que você é o momento até que a gente tá com mais autoestima, se sentindo mais bonita, tudo isso, a gente vai para a chamada fase lútea.
o que é que acontece nessa fase lútea? Caso a mulher engravide, aqui não tem esse processo, tá? Porque a gente tem um aumento de progesterona, esse progesterona vai ficar alta, enfim, vai acontecer as coisas da gestação. Mas caso a mulher ela não engravide, o que acontece nessa fase lútea? Primeiro você tem aumento da progesterona. A progesterona, o próprio nome já diz, é como se fosse uma progestação. O que é que a progesterona faz? Ela irriga o nosso útero. Você ovulou, ela pensa assim, rapaz, pode ser que venha um bebê e a gente precisa estar preparado caso venha um bebê. Então vamos irrigar esse útero, deixar ele com bastante sangue para levar bastante oxigênio, para alimentar esse bebê aí, para ser um bebê muito forte. Então vamos aumentar essa progesterona. Então ela aumenta a progesterona. Caso o corpo perceba que, eu tô achando que esse mês não teve bebê, essa progesterona ela cai. A queda dessa progesterona, a queda desse estradiol aqui também, só que na segunda fase a progesterona ela tá mais alta que o estradiol, que é uma sinalização, né, para que você menstrue novamente. Que inclusive, aqui que acontece a TPM. Se você tiver uma queda muito brusca desses hormônios, você vai ter uma TPM muito brusca. Então, tanto que no meu programa eu busco modular essa fase aqui com estratégias nutricionais para que essa queda muito brusca não gere uma TPM muito intensa, certo? Aqui também nessa fase, a mulher pode sentir mais fome, pode sentir algumas alterações, tá? Que eu posso explicar posteriormente a vocês em outra aula para não se estender muito, certo? Uma outra coisa que acontece, principalmente em mulheres que têm SOP, a gente tem uma redução de progesterona, por isso que não ovula. Então, na verdade, no processo de ovulação, você não tem progesterona adequado. Então, se você não tem progesterona, significa que você não ovulou, porque a ovulação leva a sinalização da progesterona. Então, a gente precisa entrar com estratégia aqui para aumentar essa progesterona e facilitar o processo da gestação, tá? Então, vocês percebem, né? Eu quis trazer algo mais prático para vocês entenderem. Vocês percebem que tudo aqui culmina os nossos sintomas. Então, na nossa primeira fase, a gente está mais disposta, porque a gente tem mais estradiol. Na segunda fase, a gente já tem mais progesterona, a gente sente mais fome, os hormônios caem, a gente precisa saber modular. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com alimentação cíclica, baseado na fase do ciclo menstrual. Então, aqui, às vezes, eu coloco um suplemento específico, um chá específico para facilitar na produção de progesterona, um alimento específico, porque após todas essas alterações, menstruou, começa tudo de novo. Mais um ciclo. Ai, hoje eu tô chateada. Será que não é a fase do ciclo que você tá? Hoje eu tô um pouco mais distendida, minha libido tá melhor nessa fase. Então, saber identificar, principalmente para quem está buscando engravidar, é muito essencial. Mas assim, para todas as mulheres. Então, hoje eu baseio a minha vida no meu ciclo menstrual e facilita muito para mim. Por isso eu criei o Mulher de Fases. Então, Mulher de Fases, ele veio com esse intuito de trazer essa autonomia sobre o seu corpo, fazer você entender o seu corpo, certo? E também favorecer. Eu quero controlar minha SOP, eu quero voltar a menstruar, eu quero controlar minha resistência insulínica, porque quem tem SOP, se tem resistência insulínica, isso aqui não funciona. Se tem hormônio masculino aumentado, isso aqui não funciona, consequentemente não menstrua. A endometriose, na endometriose a gente tem um aumento exacerbado do estradiol e baixa progesterona, uma resistência à progesterona, dificultando também esse processo de gestação. Então, as mulheres que estão buscando engravidar, entender qual fase para ter relação sexual, como melhorar minha progesterona, como melhorar meu estradiol, que às vezes está baixo, um cálcio, uma vitamina D. Então, tudo isso no Mulher de Fase a gente vai estar trabalhando para favorecer o seu processo de melhora, tanto que em mulheres que estão buscando engravidar ou não, e trazer essa reconexão. Por isso, o Mulher de Fases, essa reconexão, nós sermos cíclicas. Que eu quero, inclusive, te convidar a fazer parte do Mulher de Fases. Eu quero que você se torne uma mulher cíclica e conhecedora de suas fases e venha fazer parte do meu time também.